Então, bom dia, crianças. Essa aula é a aula número 5 que nós estamos fazendo para vocês, tá certo? Essa aula, como vocês já viram, o assunto é oração de arrependimento. Vocês sabem o que é oração, né? Tia Pel já explicou. Oração é a gente conversar com Deus, não é? A gente conversa com nossos pais, a gente conversa com nossos irmãos, com nossos amigos, a gente conversa com muitas pessoas, mas nós cristãos precisamos conversar com a pessoa mais importante da nossa vida, que é quem? O Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que nos criou. Então a gente precisa todos os dias, lembra que Tia Pel falou, orar. Lembra de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Então nós precisamos orar para Deus, conversar com Deus, falar com Deus, né? E para que a gente possa estar mais próximo de Deus. Lembra que a gente fica mais pertinho de Deus, do coração de Deus, quando a gente ora e quando a gente lê a Bíblia, não é verdade? E a aula que Tia Pel vai ensinar para vocês é oração de arrependimento, crianças. Agora me digam uma coisa aqui. Quem sabe o que é arrependimento? Que palavra grande, Tia Pel. Arrependimento. O que é se arrepender? Vocês sabem me dizer? É porque eu tenho aqui uma companhia aqui comigo, aqui, ó. Suzy tá aqui de castigo aqui, fica quietinha aí, Suzy. O que é se arrepender? Falem aí pra mim, o que é se arrepender? Então, Tia Pel vai explicar de uma forma mais fácil possível. Quando a gente faz alguma coisa com alguém e que a gente sabe que a gente fez errado, nosso coração como cristãos fica bem pesado, fica bem triste. E aí a gente tem um sentimento chamado de arrependimento. Por ter feito uma coisa errada, a gente se arrepende e quer fazer o que é certo. Então, arrependimento é pedir perdão a Deus pelo erro que a gente fez, pela coisa errada que a gente fez, e a gente se arrepende e passa a fazer o que é certo. Entendeu? O que é fazer a coisa errada? Fazer a coisa errada é pecar. Todo mundo sabe o que é pecado. Vocês sabem o que é pecado, criança? Quem sabe o que é pecado? Me fala aí pra mim, o que é pecado? Digam aí pra mim, quero ouvir. Isso, pecado é toda transgressão da lei de Deus. É tudo que a gente faz que é contra a palavra de Deus e que não agrada a Deus. Isso é pecado. Então, quando a gente peca e a gente tem esse sentimento chamado arrependimento, a gente tem que orar, pedir a Deus perdão. E isso chama-se arrependimento. É quando a gente fica triste por ter feito uma coisa muito errada, que não agrada a Deus, e a gente quer fazer agora o que é certo, o que agrada a Deus. Então, nós cristãos, a Bíblia fala que a gente pode fazer. Às vezes a gente faz coisas erradas, às vezes a gente peca. E quando a gente pecar, a gente tem que se arrepender. Então, aí a gente faz uma oração chamada oração de arrependimento. Tia Pel vai dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Faz de conta que eu fiz uma coisa errada com Paulinha, minha filha. Vocês conhecem ela, não conhece? Pronto, eu fiz uma coisa errada com Paulinha. Aí eu fiquei triste. Eu pedi perdão a Paulinha e aí eu vou agora pedir perdão a Deus.
Como é que a gente pede perdão a Deus, crianças? Orando. Então, a gente vai fazer uma oração de arrependimento pelos nossos pecados, tá certo? Então, aí a gente vai orar e pedir a Deus que Ele nos perdoe do nosso pecado, do que a gente fez que desagradou a Ele. Então, isso é oração de arrependimento. E nós todos, criança, adulto, todos nós temos que aprender a fazer essa oração, certo? Oração de arrependimento é pedir perdão a Deus pelo erro que a gente cometeu, pelo pecado que a gente cometeu, tá certo? Então, vocês viram o versículo, não foi? O versículo que a gente aprendeu, eu vou falar de novo com vocês. O versículo é 1 João 1:9. Vamos falar comigo, todo mundo junto? Eu vou pedir para colocar aqui o versículo aqui agora, do lado aqui da aula aqui agora, e a gente vai ler junto. Vamos ler? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Deus, Ele nos perdoa os nossos pecados, nos purifica de todo o mal que a gente fez, toda a nossa injustiça. Então, toda vez que nós pecarmos, nós temos que orar. E essa oração se chama oração de arrependimento. Vamos falar de novo? 1 João 1:9. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Leram aí? Então, tá bom. Então, nós vamos continuar agora a nossa aula com um filminho que eu vou colocar, tá? Da história de hoje. É a história de um homem que pecou, desobedeceu a Deus e depois ele fez uma oração de arrependimento dentro da barriga de um grande peixe. Quem sabe que história é essa? Vocês sabem que história é essa? Me fala aí. É a história de quem? Quem foi o profeta que fez uma oração dentro da barriga, ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, fez uma oração de arrependimento porque ele desobedeceu a Deus. Como era o nome dele? É a história de quem? Quero ver se vocês sabem. Falem aí pra mim. Pronto, então a gente vai ver vai ver essa historinha. Depois o Chapéu volta pra falar dessa história, pra falar desse homem e falar o quanto é importante vocês, crianças, nós todos cristãos, aprendermos a fazer oração de arrependimento, tá bom? Beijo. Assistam um filminho agora. Turma do Cristãozinho. Olá, amiguinhos. Vamos ver agora mais uma historinha. Jonas e o grande peixe. A Bíblia nos conta que havia um homem que pregava a palavra de Deus. O nome dele era Jonas. Certo dia, Deus disse a ele: Jonas, vá até a cidade de Nínive e diga aos moradores de lá que eles estão fazendo muitas coisas erradas. A maldade deles não me agrada nem um pouco. Eles precisam arrependerem-se de seus pecados para que eu os perdoe. Mas Jonas não obedeceu. Em vez de ir até a cidade de Nínive e dar o recado para os seus moradores, ele entrou em um navio e fugiu
para outro lugar. Mas Deus conhece e sabe de todas as coisas. E quando o navio estava no meio do mar, ele mandou um vento bem forte para chamar a atenção de Jonas. Os marinheiros ficaram apavorados, pois perceberam que o vento estava tão forte e as ondas tão agitadas que o navio estava quase sendo destruído. Todos ficaram com muito medo e cada um gritava pelo seu Deus. Mas Jonas estava dormindo numa boa, lá no andar de baixo do navio. O capitão do navio foi até Jonas e perguntou a ele: "Por que você está dormindo aí, enquanto todos os homens estão fazendo alguma coisa para o navio não afundar?" Então Jonas lhe respondeu: "Quer saber mesmo? Tudo isso aqui só está acontecendo porque eu desobedeci ao meu Deus. E essa tempestade só vai parar se vocês me jogarem no mar." Os marinheiros ainda tentaram controlar o navio, mas as ondas se agitavam cada vez mais. Então eles decidiram jogar Jonas dentro do mar, e assim que ele caiu na água, as ondas se acalmaram. E os marinheiros viram que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro e cheio de poder. Quando Jonas começou a afundar nas águas do mar, Deus mandou um grande peixe ir até ele. O peixe abriu a boca bem grande e engoliu Jonas de uma só vez. Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe. Ali ele viu que não era bom desobedecer a Deus. Então Jonas orou e pediu perdão pelos seus erros. Deus ouviu a oração de Jonas e lhe perdoou. Com isso, o Senhor mandou o peixe colocá-lo em terra firme. E desta vez, Jonas não perdeu tempo. Foi correndo dar o recado de Deus para o povo de Nínive. Os ninivitas se arrependeram das coisas erradas que estavam fazendo e começaram a fazer as coisas certas, que agradam a Deus. E com isso, todos ficaram muito felizes. Viram só amiguinhos. Obedecer sempre traz a bênção de Deus. Por isso, precisamos sempre obedecer a Deus e a nossos pais para sermos felizes e abençoados. Se vocês gostaram da historinha, dá um joinha aqui pra gente. Tchau! Então, crianças, a gente acabou de assistir o vídeo da história de Jonas e o grande peixe. Então, vocês viram que Jonas desobedeceu a Deus. Jonas era um profeta de Deus, um pregador da palavra de Deus. Assim como os pastores, eles são pregadores da palavra de Deus. E Deus ordenou que ele fosse pregar numa cidade chamada o quê? Nínive. Vocês prestaram atenção na história? Nínive. E ele fez o quê? Ele fugiu para Tarsis. Fugiu num barco, e aí Deus enviou a tempestade e ele caiu no mar, né? Foi jogado no mar pelos marinheiros, e aí Deus mandou um grande peixe engolir ele. Ele ficou 3 dias no ventre do peixe. E o que aconteceu com Jonas? Como ele era cristão e amava a Deus, ele se arrependeu no coração dele. Ele fez o quê? Ele fez uma oração, ele orou dentro do ventre do peixe, da barriga do peixe. Ele orou uma oração de arrependimento de pecados. Ele se arrependeu de ter desobedecido a Deus. E quando a gente também pecar, a gente tem que se arrepender. O verdadeiro cristão se arrepende. O cristão que está trilhando o caminho estreito, ele se arrepende. Então, nós temos que seguir o exemplo do profeta Jonas. Quando nós pecarmos, nós temos que nos arrepender.
e nós temos que orar e pedir perdão a Deus. Essa é a oração de arrependimento. Agora a tia Pel vai ensinar um cântico para vocês, que é esse aqui, certo? Nós vamos botar aqui a letra e vocês vão cantar junto comigo, tá? Eu vou botar aqui e nós vamos aprender. A letra é essa aqui, vocês estão vendo? Então todo mundo vai cantar comigo essa letrinha. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele Então, crianças, esse cântico fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse foi o versículo da aula que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Lembra do versículo da aula? 1 João 1:9. Vamos falar? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, crianças, agora a gente vai fazer a atividade, certo? A atividade é essa aqui, ó. Todo mundo tem aí, eu pedi pro papai e pra mamãe imprimir, certo? A gente vai pintar esse grande peixe, o Jonas. Vai precisar de um prendedor de roupa. Então, a gente vai fazer assim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui, tá vendo? Eu fiz, pintei, cortei aqui também, ó. Estão vendo aqui, Jonas? Espera aí. Estão vendo aqui o Jonas? Então, cortei o Jonas, cortei o grande peixe. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, um prendedor. Nós vamos passar cola aqui, tá vendo? E vamos colar aqui, ó, o grande peixe aqui. Tá vendo? A primeira parte. Depois, nós vamos colar a segunda parte do grande peixe na outra parte do prendedor, tá vendo? Só precisa passar cola aqui, nessa partezinha onde vai ficar presa, tá vendo? Ó, e aí, cadê Jonas? Jonas, nós vamos passar uma colinha aqui em Jonas, tá vendo? E vamos, ó, vamos colar ele aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, Jonas dentro do grande peixe, ó. Abre a boca, fecha. Abre e aparece Jonas, fecha. Então, lembram dessa história? Vira aqui agora pra mim. Lembram dessa história? O profeta Jonas desobedeceu a Deus
E o que aconteceu? Ele se arrependeu e fez uma oração de arrependimento por ter pecado. E nós também, crianças, quando nós fizermos alguma coisa que desagrada a Deus, a gente tem que fazer uma oração de arrependimento e pedir perdão a Deus pelo que a gente fez de errado, tá certo? Então, Deus abençoe vocês, viu? E até a próxima aula, tá certo? Um beijo. Pai nosso, ó tu que estás nos céus, faz-nos teu nome honrar. O teu reino venha a todos nós, faz na terra e céu tua vontade. Dai-nos cada dia o nosso pão e nos faz perdoar, tal como nos perdoas. Não permita que na tentação nós venhamos cair, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And